linda que Deus fez na minha vida quando eu tinha 20 anos de idade. E hoje eu vi uma foto no Facebook que alguém compartilhou, um grupo da CCB, onde nessa foto tinha a congregação fechada, tinha um mendigo pro lado de fora, no portão, de joelhos, e um saco de lixo do lado dele. E essa imagem repercutiu porque vários irmãos compartilhou, porque era uma imagem linda, né? Você vê um mendigo ali de joelho na frente da congregação, falando com Deus. Glória ao Senhor. E quando eu vi essa imagem hoje, eu me vi naquela cena. Glória ao Senhor. E eu compartilhei no status do meu WhatsApp. E até falei para os irmãos que mais tarde eu gravaria um áudio a respeito, contando a obra que Deus havia feito na minha vida, igual daquele mendigo. Porque, irmãos, eu me vi naquela cena, quando eu vi aquele mendigo, com a congregação fechada, aquele mendigo pro lado de fora, de joelhos, aleluia, glória ao Senhor. Eu me vi naquela cena, eu estava ali, isso aconteceu comigo, glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu senti de contar para os irmãos essa obra linda que Deus fez na minha vida. Quando eu tinha 20 anos, quando eu entrei para essa graça, eu tinha 13 anos de idade. Glória ao Senhor. E com 17 anos eu fui para o mundo. Muita prova, muita luta se passou na minha vida e eu não tinha força mais para servir a Deus, porque na minha família ninguém serviu o Senhor. E muitas provas vieram e eu não tive força de continuar marchando, de continuar indo avante. Eu parei. Fiquei 4 anos parada. Glória a Jesus. E nesses 4 anos que eu fiquei parada, dos 17 anos, quando eu voltei, eu estava com 21 anos de idade. Glória a Deus. Mas aos 20 anos, Deus já começou a apertar as coisas na minha vida. Glória a Jesus. E eu passando por uma tribulação muito grande na minha cidade, passando por uns apertos dentro da casa dos meus familiares, dentro da casa da minha mãe, passando por situações muito difíceis, situações essas de humilhações, de desprezo, e eu não quero mais entrar em detalhes dessa parte, para até preservar a minha família. E eu me vi perdida quando eu tive que passar por isso. E uma amiga minha, que eu achava que era minha amiga, ela me convidou. Ela estava um tempo na onde eu morava e ela estava indo embora para a cidade dela. E ela falou, olha, eu tô indo embora, você não quer morar comigo? Lá eu vou arrumar um trabalho para você. Você vai trabalhar, a gente vai ser feliz, vai morar comigo. E foi falando assim, né, não vai te faltar nada. E como eu já era de maior e a minha situação na casa da minha mãe estava muito difícil, situações essa que Deus sabe o que eu estava passando. Eu prefiro não comentar, irmãos, que não vem em casa, né? Mas eu aceitei aquela proposta, fui para uma cidade de Minas mesmo, estava em Teoflotone, em Minas Gerais, mas eu fui para outra cidade de Minas, porém uma cidade bem distante. Os irmãos sabem, né, que Minas é muito grande. E eu fui para uma cidade bem longe mesmo da que eu morava, glória ao Senhor. Chegou lá, fiquei um tempo, no começo foi tudo bem, mas depois os dias foi se passando na casa dessa minha amiga, que eu achava que era amiga, mas não era minha amiga. De repente eu comecei a passar humilhações, comecei a passar por coisas tenebrosas, coisas terríveis. Glória ao Senhor. E ali aquela amiga me fez uma proposta, o qual eu não aceitei. E acabou que não teve como mais eu ficar na casa dela, não teve mais condição de eu ficar na casa dela. Teve um desentendimento ali entre a gente. E eu saí pra rua só com a roupa do corpo. E com meus documentos. Glória a Jesus. E eu comecei a andar sem rumo. Perdida pela rua. Andando sem direção. Porque eu estava com 20 anos, desempregada, longe da minha família. Não tinha ninguém naquela cidade que eu conhecia. E eu pensei, pronto, agora eu vou virar mendiga. Como é que eu vou voltar pra minha cidade? Não conheço ninguém, não tenho condição. Glória ao Senhor. Aleluia, Deus. Eu comecei a andar sem rumo. Depois de muito andar, eu fui parar no centro de Juiz de Fora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E de repente eu me vi perdida, a fome começou a me assolar, me apertar. E eu não tinha dinheiro para comprar comida. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E eu, irmãos, comecei a andar sem rumo. De repente lembrei de Deus, porque na hora da aflição,
Não tem esse que não lembra de Deus. Mesmo que a gente tá parado, mesmo que a gente não quer mais saber de ser crente, mesmo que a gente não quer saber mais do Senhor. Mas na hora da aflição, a gente lembra que lá em cima existe um Deus. E você lembra que você tá fraco, imperfeito, mas que você ainda é um servo de Deus. Parei no lugar. Glória ao Senhor. Me lembro que eu estava de calça. Parei no lugar, no meio da rua. Me deu uma vontade de orar. E falei, eu vou orar a Deus. Para ver se Deus aparece na minha vida. Fui, orei ao Senhor, dobrei meu joelho, conversei com Deus. Chorei desesperadamente, falei, Deus, eu não tenho condição, faz uma obra na minha vida, cria um caminho, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tô perdida, a hora vai passando, não sei o que eu faço, tô um pouco perdida aqui. Foi conversando com Deus muitas coisas ali, irmãos, na angústia da minha alma, na aflição que eu me encontrava. E eu pedi a Deus que enviasse uma providência do céu, e as pessoas passavam, cochichavam, olhavam pra mim. E vai ter alguém que falou, moça, tá tudo bem? O que você tá fazendo aí? E eu ali calada, orando, e não queria abrir meus olhos e falando com Deus. Eu via o movimento de pessoas passando, pessoas cochichando, conversando, e eu ali no meio da rua, ajoelhada. Parei assim com o rosto virado para um muro de alguém, joelhei ali e orei. De dia, o sol rachando assim, quente, não sei precisar o horário, mas estava na parte da tarde já. E eu orei ao Senhor, em um dado momento eu pensei, eu tô ficando louca, Deus não tá me ouvindo. Eu nem crente mais eu sou, eu tô parada. Deus não vai me ouvir. Glória a Jesus, aleluia. E de repente eu comecei a andar de novo, parei de frente a uma borracharia, avistei um orelhão, pensei comigo, vou ligar pro 190, pedir socorro, vou pedir ajuda pra alguém. Liguei pro 190, pedi ajuda, falei a minha situação, que eu morava bem longe, que eu não tinha como ir embora, que eu tava desesperada. E que eu precisava de ajuda pra mim poder ficar em algum lugar, pra mim poder dormir. Eu disse que tava com fome. E de repente o policial que tava do outro lado, ele me atendeu, contei minha história pra ele. Glória, ramando suri. Lamando kotoki kadanu suriando lomori. Manjaro suri canta su kotoki tina toteando. Sto cantando no monte, ramando suri cantando. Ramanasto shinai, canta, l'amore cantare. E la mana suri cantare, lamando, louco, tocototeando, suqueando, l'amore cantare. Aquele policial me atendeu e falou, com que roupa que você está? Aonde que você está? Fala pra mim como é que você é. Eu falei pra ele como é que eu era, a roupa que eu estava. De repente aquele policial falou assim, fica aí, que eu tô indo aí agora. Eu esperei, irmãos, não demorou 5 minutos. Aquele policial chegou. Até fiquei um pouco assustada, porque ele chegou, glória a Deus, ele chegou de farda, porém ele veio no carro dele. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Kanamanosuri. Ratokototi, Ramanolomuri cantare. Aleluia, Jesus. E eu ali humilhada, desprezada, ele chegou de farda, chegou no carro dele, eu fiquei um pouco assustada. Porque eu pensei comigo, mas ele, por que ele não veio na viatura? Aí ele falou pra mim que é porque ele tava saindo do plantão dele. E que ele foi lá pra me ajudar. Contei a minha história pra ele, ele falou, entra no meu carro. Fiquei um pouco com medo de entrar no carro dele, mas eu não restava a escolha, não tinha saída. Eu tinha que confiar naquele policial. Glória a Jesus. Glória a Deus. Entrei naquele carro. Ele foi lá, comprou comida pra mim, me deu comida, eu almocei dentro do carro mesmo. E o desespero me tomava e ele falou assim, que você conhece alguém aqui? Você tem parentes? Eu falei, eu tinha uma amiga, mas ela pisou na bola comigo, eu não quero voltar mais pra lá, eu quero ir embora. Falei pra ele que eu não tinha dinheiro. Glória a Deus. Aí ele falou pra mim, olha, onde é que eu poderia levar você pra minha casa? Mas os meus familiares não iriam entender. Eu poderia te ajudar a levar você pra lá, mas eles não iam entender se eu fizesse isso. Mas faz assim, agora que você almoçou, eu vou deixar você em algum lugar e você fica lá me esperando que eu vou pra minha casa. Eu vou descansar. Glória a Deus, e depois eu volto aqui pra te pegar.
e te levar para um lugar seguro. Daí ele falou comigo assim: eu vou te levar para um lugar para você ficar. Aí ele foi me levando de carro, me levando. E a gente andando. Ele falou: onde que você quer ficar? Eu falei: não sei. Aí ele começou a andar. De repente a gente avistou a congregação, muito bonita. Eu falei: você me deixa aqui nessa congregação? Eu vou ficar aqui. Ele me deixou e falou: não saia daqui, eu vou na minha casa, vou tomar banho, vou fazer umas coisas, eu vou voltar aqui de novo para te levar para um lugar seguro. E eu fiquei ali. Irmãos, quando eu fiquei ali, eu olhei para aquela congregação. Lembrei que eu servia a Deus na minha mocidade. Lembrei das vezes que eu recitava na casa do Senhor. Glória a Jesus. E aquele dia era um domingo, irmãos. Lembrei que eu recitava na casa do Senhor. Lembrei das palavras. Lembrei dos cumprimentos. Lembrei de quantas vezes que Deus disse que me amava. Mas eu só chorava e falava: vai tarde demais. Eu tô parada agora. Deus não vai querer nada comigo mais. 4 anos que eu não entro na congregação. Mas de repente, irmãos, eu olhei assim e falei: quer saber? Eu vou dobrar meus joelhos aqui e vou falar com Deus. De repente, eu dobrei meus joelhos ali e comecei a falar com Deus. Eu tirei o meu véu da minha bolsa, glória ao Senhor, e coloquei na minha cabeça. E no meio da rua ali mesmo eu comecei a falar com Deus. Eu falei que Deus me ajudasse, que Deus me orientasse, que Deus me desse força, que Deus me tirasse daquela situação. Falei: Deus, o Senhor está na minha vida ainda, se o Senhor ainda me ama, me tira daqui, faça uma obra, me tira desse lugar, eu quero ir embora. Irmãos, e falei muitas coisas com Deus. E as pessoas passavam, me via ali orando, de joelhos, de frente à congregação fechada. Eu só não estava com um saco de lixo, igual aquele mendigo, mas eu estava de joelho, quase com as mãos agarradas nas grades do portão. Canamasturaba, não diarlo conti. Cama no suki, cantando conti, canamasti, contiando l'umore cantare. Não importa onde tu está, canta cotutina, mandolo monte que vi. A minha palavra, solo cotuquiando cantare. A minha misericórdia, canamando sura, bonti, caniando, su conti. O meu amor vai te encontrar, alamando suri cantare. Te amo, estou na tua vida, canando, dodô conti, canamando suri, rabando luboriande. Certo, continuando, contigo no monte. Estou contigo, lá caminhando, l'amore cantando, su contando suri. E orei a Deus. Alamando su, roco coteando cantare, aleluia, alamando su que ai. Santo Senhor. Depois aquele policial chegou de novo, buzinou. E ele falou: o que você tá fazendo? Eu falei: eu tava falando com Deus. Ele falou: que coisa linda. Me colocou no carro de novo e eu ali desesperada. Ele falou assim: vou levar você pra um lugar. E, irmãos, ele me levou pra um albergue, acho que é albergue que fala, né? Um lugar que fica moradores de rua. Um lugar que à noite os moradores de rua dormem. E lá eles comem, tem uns quartos pra dormir, mas só pode ficar à noite, de dia não pode. Aí ele me levou pra lá e falou assim: olha, eu vou deixar você aqui, mas amanhã eu vou dar um jeito de tirar você daqui amanhã cedinho, vem te buscar de novo. Por um caminho de Deus. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele monte de mendigos, aquele monte de pessoas, não desprezando ninguém, mas só para os irmãos poderem entender. Aquelas pessoas chegavam ali com as suas vestes rasgadas, com saco de lixo nas costas, pessoas que chegavam machucadas, feridas. Glória a Deus, aleluia. As suas feriduras, machucaduras, você via assim, de você olhar com os teus olhos e você vê. Se alguém olhasse para mim, para o meu físico, não via machucadura, não via ferida, lacanando, anamandonoconteando, suri. Mas se alguém tivesse ali que enxergasse espiritual, olhasse para mim, enxergava as machucaduras da minha alma, as provações, as guerras que eu estava enfrentando, glória ao Senhor, a tristeza, a angústia. E aquele pessoal começou a me ver, eu cheguei lá, eu fui tomar banho, aquela mulher me atendeu, que estava ali, a psicóloga me atendeu, conversou comigo, contei minha história para ela. Ela chorou, depois me levou para um lugar para mim poder comer alguma coisa, tomar banho. Eu não conseguia comer, mas eu tomei banho, vesti a mesma roupa. Mostrou os quartos que eu iria ficar, eu fiquei no quarto com as pessoas enfermas. Todo mundo misturado ali, eu fiquei ali. E algumas pessoas falavam assim pra mim: moça, você é filha da psicóloga? Por que você tá caçando aqui dentro com a gente? Você é filha da psicóloga, você é tão bonita. Moça, você tá tão
vestida, você é tão bonita. Por que você tá caçando aqui dentro? Sua mãe não vai gostar de ver você aqui. Porque eles pensavam que eu era filha da psicóloga que tava ali. E eu falei, não, eu sou como um de vocês. Eu estou aqui. Eu não tenho ninguém por mim. Eu tô desamparada, desesperada. Eu não tenho condição de ir embora. Eu não tenho pra onde ir. Cananduria. Canamasturi. Canta, sorri, banjorolori, canta, studiando, contiere, le mie voce titeando, suri. Aleluia, cando, sumi, hanamato, suri. E de repente, expliquei pra eles minha situação, ele chorava e falava, mas olha, vai dar tudo certo. Moça, isso aqui não é lugar pra você não, moça. E meu coração doía de ver aquele povo naquela situação. Tudo bem, passei ali aquela noite, no dia seguinte amanheceu, fui tomar café da manhã. A psicóloga me chamou e falou, olha, você vai ter que ficar aqui uns dias, que a gente, daqui 15 dias a gente vai dar sua passagem pra você ir embora de volta. Mas você vai ter que ficar 15 dias aqui ainda. Eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir ficar 15 dias aqui ainda, Senhor. Que era uma situação de desespero, de tristeza. Você vê um monte de gente ferida, doente, pessoas que parecia que usavam muita droga, pessoas bêbadas, tudo quanto é jeito que você pensar, irmãos. É muita tristeza, é muita angústia, sabe? Eu tinha pena de ver aquelas pessoas naquela situação e sem eu poder fazer nada pra poder ajudar, que eu não tinha condição de ajudar nem eu mesma. E de repente, só que ela falou assim, só que você vai ter que ir pra rua agora, porque aqui a gente só aceita as pessoas de noite. Aqui entra às 6 horas. Não, aqui entra às 7 horas e sai às 7, depois do café da manhã e sai. Só pode ficar aqui à noite, não pode ficar aqui de dia. Tá bom assim? De dia. Eu falei, o que eu vou fazer de dia? De dia você anda, faz alguma coisa, fica na rua. 7 horas em ponto você tem que estar aqui pra você voltar de novo. Glória a Deus. Na hora que eu tava indo sair, aquele policial chegou de novo, que foi um anjo de Deus na minha vida. Chegou, me pegou, falou, oi, tudo bem? Como é que foi a noite? Eu falei, foi bem, graças a Deus. Pelo menos eu não dormi na rua. Deus é bom, preparou um lugar pra mim poder dormir. Tomei um banho quentinho. E tô contente pela preparação de Deus. E Deus o tempo todo, irmãos, não me respondia. Eu não sentia a voz de Deus falando comigo. E eu pensei, Deus não importa comigo. E de repente, aquele policial, naquela noite, naquela madrugada, eu tinha orado a Deus pedindo ao Senhor que se ele estivesse na minha vida, que ele fizesse uma obra e me tirasse no outro dia seguinte. Quando amanhecesse o dia, que ele me tirasse dali. De repente, aquele policial me pegou e falou, tem uma surpresa pra você, entra no carro. Quando eu entrei no carro, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele me levou pra rodoviária, chegou lá e falou, olha, você vai embora pra tua cidade. Glórias. Aleluia. Quando ele falou assim, eu não acreditei. Aí ele foi lá, comprou a passagem, comprou uns lanches, algumas coisas pra mim, me deu um dinheiro pra me guardar. Comprou água pra mim, remédio de enjoo, porque eu passo muito mal quando eu viajo de ônibus. Glória a Jesus. Ele fez comigo como o pai cuida de um filho e abraça o filho, sabe? Pagou a minha passagem. Me deu dinheiro pra me alimentar na estrada, me deu um dinheiro a mais, me deu um conselho. E antes daquele ônibus chegar, ele ficou lá comigo, me fazendo companhia. Ai, Jesus. Alamuri cantare. Shalai ali, alamuri cantare. Uria, Jesus. Lamana cototeando, suri cantare. Aleluia. Ata, Jesus. Ramando, rocoteando, cantare. Uria, Jesus. Canta, Deus. Ele me deu conselhos, falou que eu era muito nova, que eu era bonita, falou respeito, irmãos. Falou que Deus tinha muita coisa linda pra fazer na minha vida, que Deus me amava e que Ele sentiu no coração de me ajudar. Me deu conselhos pra mim não se perder nesse mundo, pra mim ir direto pra minha casa, não parar em outro lugar, não seguir conselhos de ninguém, firmar no Senhor. E guardar a palavra do Senhor e ficar firme em Deus. Me deu vários conselhos ali, eu não vou falar pra não ficar muito longo esse áudio, que já tá 22 minutos. Glória a Deus. E ele me despediu de mim, me deu um abraço fraternal, um abraço como se fosse de pai para filho. Me deu um abraço, despediu de mim. Eu agradeci muito aquele moço, o nome dele é Gabriel. Eu agradeci muito, eu sempre costumo falar que ele era um anjo de Deus na minha vida. Despedi dele, agradeci muito, muito, muito a vida dele. Ele foi embora pra minha casa, peguei o ônibus, cheguei na minha casa, viajei uma noite. A noite toda, não sei recordar que hora que eu cheguei, mas foi muito demorada a viagem. Mas quando eu cheguei lá, fui embora pra minha casa, minha mãe me recebeu de braços abertos, estava tudo em paz na minha casa por um caminho de Deus. E depois disso aí, glória a Deus, eu comecei a congregar aos poucos, sabe? Até que teve um dia que Deus fez uma outra obra na minha vida.
o qual Deus me deu força para nunca mais parar depois disso. Depois disso que aconteceu, passou mais outra obra para Deus me dar força para me seguir avante. Aleluia. E foi isso que Deus fez na minha vida. Então, quando eu vi aquela imagem do mendigo, eu senti de compartilhar essa obra, que Deus cuida, Deus guarda, Deus ouve a nossa oração. Não importa em que situação que a gente esteja, não importa se a gente está parado na graça, se está fraco, desanimado na fé, não importa em que situação nós estejamos, se a gente buscar o Senhor, Ele aparece, Ele move o céu, Ele move a terra ao nosso encontro, mas Ele vem, Ele aparece. Kamana zagaway gamba no su contina handolo muri cantare canto manhand contianto sumiha. Mijere kotokoti kana mazu gomondo zuboto kototiana suri cantare. Nta katokotoko yo bongo do contundiando contina namando zogodo godo yo tochendo. Injar toroko totiendo murekanda zamando zugongo gabango godiando suri. Ila murekanda zamando zuba bababajaro kotokototiando. Kanamas tu cantar. Ei, ganando, sumi, cantar, toteando. Você que está aí ouvindo esse áudio, lá, manazuba, mandando, cototi. Você também está parado nessa graça, né? O soldado de Deus está escondidinho, canã, mandoro, contando, suqueando, sunha. Andando, suki. Pegou as tuas armaduras espirituais, colocou dentro de uma bolsa, amarrou, encostou, jogou por cima do seu guarda-roupa, espiritualmente falando, e deixou ali, canando, zuba, cotô, tchero, conti, canamando, su. Tirou a sua vestimenta espiritual e pendurou no canto. Canda, zubababanda, yokotoyo, andando. Mas Deus te viu, Deus te enxergou e manda dizer pra tua alma: ei, soldado, pega a sua vestimenta agora e veste. Canamando, rokototoyo, shikababamando, zuha, endereço conti. Pega as tuas armaduras que você pendurou. Canamando, sukototoyo, shimamando, lomore, cantare. E vamos porque nós estamos em guerra. Vamos marchar, vamos ir avante. Segue a minha ordem. A minha ordem que eu dou pra você agora é: vai avante, vai firme, porque eu sou contigo. Você é meu servo, eu tô na tua vida. Eu não quero saber das tuas fraquezas. Eu não quero saber das tuas falhas, das tuas imperfeições, do caminho que você andou. Kanamando, suki, kanjaro. Tem comunhão aí pra você crer que Deus tá passando uma borracha em tudo na tua vida. E Deus te chama pra você marchar, pra você ir avante. Deus chama pra você marchar. Vem, estamos em guerra, soldado. Você não pode ficar nessa situação que você está. Eu tô na tua vida, eu amo a tua alma. Eu sou o teu capitão e você vai vencer. Rabando, zubababajaro, kototoyoshi. Nda, manazawei, tamando, suki, ando, kototiraba. Andando do suki. Porque o inferno decretou morte. Canando, kotokotuiarabando, suri. Tava tendo reunião no inferno. Camando, rabauchama, cantiando, tiando, cotia. Aleluia. Onde dessa reunião passou a comemoração. Camando, sukototoyo, kototihana. Desfaz aí. Camando, surianto, kototi. Caia aí. Camando, zuba. Banjaro, suya. Bandabandada, sukototi. Desfaz aí. Camando, suki. Cantiatoroburi, cantare. Deus está mandando o inferno desfazer os planos dele agora. Lamando, yukototoyo. Eberto contia. Mandazo kotoyo, kotiando, sura. Mito kotototia. Camando, su. É meu filho. Camando, kototoyo, totoyoshi. Alilu, kotototia. Namanadero, kototia. Nele você não toca. Rabado, tokotoyo, koto. Desfaz os teus planos agora. Caiando, zuba, badiaro, suyobo. Candabadalo, kotokototi. Andadara, sukia. Kamanas, tokoti. Kamando, kotiaro. É meu servo. Kamando, sukia. Njaro. Mandazo, kototia. Njaro, sukia, nahasu. Ndasokototi. Vem comigo, filho. Pega na minha mão agora. Canto, sukianto, koti. Vem marchar comigo. Vem marchar comigo, Kanda. Xalamurika. Marchando, vão marchando comigo, filho. Katototoyoshi, kamando, sukianto, su. Aleluia. Vem avante. Yelabaroto kototi. Estamos em guerra. Chamando kotototoyoshi, kamada, suki. Canta. Yado, sukianto, suria. Tu vencerás. Estou contigo, Kando, Suki, Kamando, Suki, Kandando, Suki, te ando. Tu não morrerás enquanto a minha promessa não cumprir na tua vida. Rabando, certo, certo, filho meu, rabando, socototi. Lhe amo, estou contigo na caminhada. Cantaste, cielo. Aleluia, Jesus, santo Senhor. Kamanazauê, gazai, gamando, su. Aleluia. Xalaramando, kotototiar, sorry. Irmãos, a comunhão está boa, mas eu vou ter que parar por aqui. Canta, kotoyoshi, kamando, porque eu estou no trabalho. Alamanas, suri. Aproveitei o momento
Que Catatuiucotiá, que tá tudo em paz aqui pra mim gravar esse áudio, mas na outra preparação de Deus gravarei mais áudios, aleluia, do Suri, ora a Deus pela irmã que nas minhas humildes orações o Senhor me fará de todos lembrar de todos vós, tamo juntos, valente. Aposentado e tô dando glória aqui hoje. Eu falei assim, lustre, o que é prova? Irmãos, que pergunta idiota. A pergunta mais imbecil que eu podia ter feito. Porque ela veio assim de paraquedas, estendeu a mão para prazer, chama o prova, e daqui para frente só tua melhor amiga. Tem tempo que ela me engana, ela fala, tô indo embora, ela sai por lá e entra por cá. Gostou, veio para ficar. Mas tá bom. Ali, naquela noite eu fui dormir abençoado. E quando eu acordei provado. Perdi a casa, perdi o carro, perdi o dinheiro. Não bastando perder tudo, fiquei endividado. Mas o que mais doeu não foi perder tudo isso aí, não. O que mais doeu foi perder os amigos. Porque quando a mesa está cheia de pizza, o carro novo está na garagem e o dinheiro está no bolso, o que não falta é tapinha nas costas. O que não falta é amigo. Mas quando acaba isso, os amigos desaparecem. E ali entrei por um caminho onde vi que depois do nosso Senhor, os meus verdadeiros amigos eram os filhos e a minha esposa. Eles não me abandonaram. E foram 7 anos de uma dura prova, muito difícil. Eu fiquei devendo na época $50 mil, irmãos. Na época que o irmão Ronaldo falou ali, que o dólar valia 4 por 1, era muito dinheiro. Eu não achava que nunca mais ia pagar minhas dívidas. E foi passando os anos e chegou, irmãos, fevereiro de 1994. Tocaram a campainha em casa, era um irmão amigo, irmão que nós conhecíamos há muito tempo. E ele disse assim, Domênico, eu estava orando em casa e Deus mandou vir te buscar para congregar. Você vem congregar comigo? Eu falei, vou, irmão Arnaldo, eu vou. Desci, subi no carro. Dentro de São Paulo andamos 52 quilômetros, da Zona Leste para a Zona Sul. E quando no caminho o irmão Arnaldo falava comigo, eu falei, mas irmão Arnaldo, falava com ele, nunca mais. Ele falou, mas você vai ter que voltar a ser aquele homem de Deus, aquele menino que viajava, contando as obras, buscando os dons de Deus. Eu falei, não, irmão, nunca mais. Não vou pagar minhas dívidas, não tenho mais condição de levantar minha cabeça, eu sou um derrotado, eu sou um mal sucedido, não tem mais saída para o meu problema. Ele falou, não, mas Deus vai fazer uma obra. Eu falei, irmão Arnaldo, vamos falar claro, eu vou na igreja, Deus fala que vai abençoar, Deus fala que vai abrir, Deus fala que vai ajudar, mas é sempre a mesma coisa, são 7 anos, não muda nada. Ele falou, não filho, mas vai acontecer, pede um sinal para Deus. Eu falei, irmão Arnaldo, não dá mais, eu vou na igreja, não sei se a palavra é comigo, se é com outro irmão que está do meu lado, eu estou em confusão. Ele falou, não, pede um sinal. Eu falei, que sinal eu vou pedir, irmão Arnaldo? Ele falou, qualquer um. Eu falei, irmão Arnaldo, para ter certeza tem que acontecer alguma coisa muito forte. Ele falou, então pede. Eu falei, então Deus, eu queria que ele falasse o meu nome na palavra hoje. Ele olhou para mim e falou assim, não moço, mas você não chama Daniel, Davi, Elias, Eliseu, teu nome não está na Bíblia, você não é um nome normal. Eu falei, mas peraí, irmão Arnaldo, você tocou a campainha em casa e falou que Deus te mandou na minha casa hoje? Ele falou, mandou. Eu falei, o Deus que te mandou na minha casa, ele sabe o meu nome? Ele sabe o teu nome. O Deus que sabe o meu nome, que te mandou na minha casa, é o que vai falar em cima do púlpito, é o que vai falar em cima do púlpito. E por que ele não pode falar o meu nome? Vamos nessa fé. Então vamos nessa fé. E fomos conversando, chegamos num lugarzinho lá no sítio. Quando descemos a rua, que entramos no estacionamento, voou um bando de passarinhos assim na frente do carro. Lindo, era um domingo de manhã, um sol gostoso. Aí o irmão Arnaldo falou, filho, vamos entrar para o culto? Se Deus falar o teu nome, você vai sair da igreja diferente. Eu falei, vou, irmão Arnaldo. Ou você precisa de um outro sinal? Eu falei, mas por quê? Pode pedir 2? Ele olhou assim para mim e falou, não, filho, mas o que você vai pedir agora? Eu falei, você viu os passarinhos que voam aí agora? Você imaginou se um passarinho desse voasse dentro da igreja hoje? Ele mandou com o barulho da porta no ouvido até agora. Ele bateu a porta assim, você tá louco? E foi para a igreja, deixou eu para trás. Entrou, sentou, o porteiro me pegou na entrada da igreja, a igreja cheinha, e arrumou um lugarzinho no segundo banco, atrás dos irmãos do ministério. Aí veio hino, veio oração, testemunho, mas para um crente provado não tem hora melhor que a hora da palavra. É a hora mais maravilhosa que tem, quando a gente está provado. E não foi diferente para mim naquela manhã, mas eu falei com Deus assim, bem rapidinho, falei, Senhor, eu sei que eu pedi, e eu vou falar uma coisa para o Senhor, se não acontecer,
Eu vou continuar acreditando no Senhor, mas o adversário, ele vai fazer uma guerra comigo muito grande. Por favor, Senhor, ouve o meu clamor. E Deus revelou a palavra no livro de Jeremias, o servo de Deus. Eu não lembro o capítulo, o que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Enquanto eu viver, eu vou ter força de gritar na grande congregação. É que Deus fala nesse lugar, irmãos. Porque acabou a leitura da palavra. Nós selamos com um amém. O servo de Deus saiu assim do lado e me procurou. Nunca tinha me visto. Hoje ele é meu amigo. Quando ele me achou, os olhares cruzaram. E eu comecei a tremer. Porque ele fitou os olhos e não tirava mais os olhos de mim. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? Ele sorriu e disse, ô irmão Domênico, esse é o meu nome na palavra. Eu não acreditava, eu queria gritar, eu queria pegar irmão por irmão que estava ali dentro e queria falar Deus na boca daquele homem em cima do púlpito. E ele dizia assim, que bom que você veio congregar hoje, porque tudo começou quando, olhando para o lustre do teu quarto, você perguntou para Deus o que era a prova. Glória a Deus, aleluia! Oh, Jesus Nazareno. Mas é fevereiro de 1994. Não bastando ser um homem provado, você é um homem endividado. Assim te diz o Senhor, começo a pagar todas as tuas dívidas. E interessante, irmãos, eu não fiquei desempregado, nem antes, nem durante e nem depois da prova. Fiz e continuei fazendo o mesmo trabalho. Só que quando Deus fecha, ninguém abre. E quando Deus abre, ninguém fecha. Glória a Deus. E dizia o Senhor assim, presta atenção. Quando você pagar a última dívida, a primeira reunião dos anciãos do Brás, teu nome é levado em oração. E uma mocidade te espera na terra. Irmãos, e continua a palavra para a igreja. Eu chorava, eu soluçava, eu ria. Era um dia maravilhoso para mim. E a palavra, quando deu por volta do meio-dia, o servo de Deus disse, agora a palavra pode encerrar, porque o sinal de Deus acaba de chegar na igreja. Ele apontava para o alto, e no dedo dele, virando assim na igreja, Deus começou a batizar as almas com a promessa. E foi tomando a igreja numa virtude, numa glória, num alarido do Espírito Santo. Mas o dedo dele não parava. Eu falei, meu Deus, o que ele está vendo? Eu virei para trás, o passarinho estava voando dentro da igreja. Então, como não agradecer a Deus nessa noite, ou nessa tarde, por aquilo que Deus fez na minha vida. Saí daquela igreja e continuei a trabalhar. Não é que eu comecei, eu continuei. Só que daquele dia o dinheiro começou a multiplicar. Deus deu uma guia para o meu pai, começamos a pagar as dívidas. 30 de dezembro de 94, uma sexta-feira, chegamos do trabalho, ajoelhamos, agradecemos porque Deus tinha preparado. Meu pai abriu um sorriso e falou, filho, você vai passar o ano de cabeça erguida. Eu falei, pai, para quem devia 50 mil, eu só devo 5 mil, 45 já estava pago. Falei, pai, tem mais essa parcela que o homem fez para nós, o ano que vem acabamos de pagar. Ele falou, não, filho, o que Deus começou esse ano, ele vai acabar esse ano. Eu falei, pai, hoje é o último dia do ano, não tem esse dinheiro aqui. Ele falou, aqui não, mas abre a última gaveta da escrivaninha. Eu tirei a gaveta, no cantinho tinha um pacotinho enrolado com elástico. Eu falei, pai, que é esse dinheiro? Ele falou, sem que você visse, eu andei comprando uns dólares, tem 5 mil dólares ali, vai pagar tua dívida. Glória ao nome do Senhor. Corri, bati na porta do agiota, falei, Raimundo. Ele olhou para mim e falou, teu pai falou para não dar mais dinheiro para você. Eu falei, não vai dar mesmo, é hoje que eu vim pagar tudo aquilo que eu devo para você. Eu peguei meus documentos, no sábado, dia 31 de dezembro, eu levantei na congregação, de cabeça erguida, não devia mais nada, Deus tinha me ajudado. Domingo foi o primeiro dia do ano, dia 2 de janeiro, às 22h30, telefone toca em casa. Saudoso irmão José, ancião da nossa região. Mas Deus, irmão Domênico, amém, irmão José, tudo bem, tudo bem. Estou aqui no Brás, meu filho, acabou a reunião dos anciãos agora, teu nome foi levado em oração. Você é o novo cooperador de jovens e menores da igreja. Então a palavra cumpre, irmãos. Na terça-feira foi minha apresentação, quando o Senhor Deus me colocou em cima do púlpito, uma salinha pequenininha, me apresentou, que eu fui descer, ele falou, não, espera aí, tem muito cooperador de jovens hoje aí. Eu vou apresentar só os cooperadores de jovens, cooperador é ancião não, mas os de jovem, sobe tudo aqui. Quando subiu o último aqui, eu desci do lado de cá no degrau. Ficamos em 8 cooperadores de jovens em cima do púlpito. Quando subiu o último de cá, desapareceu a igreja.
E uma voz falou com voz viva: meninos, prestem atenção nessa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei: Senhor, és tu novamente? E o Senhor me disse: sou eu, meu servo. Olha no semblante dos teus companheiros e lembra da palavra que eu falei para vocês quando você estava sentado no degrau da igreja. Fui olhando um por um dos 8, 6 estavam no degrau sentado ali, e Deus prometeu para nós que faria com nós uma obra. Então nessa tarde eu posso dizer para essa irmandade, sem medo de errar: na nossa vida tudo passa. Hoje tem saúde, amanhã nós fica doente. Hoje nós tem dinheiro, amanhã o dinheiro acaba. Hoje nós tem amigo, amanhã ele vira nosso maior inimigo. Mas a palavra de Deus não passa. Tinha uma irmã que ela era muito crente. E um dia ela estava dormindo, Deus deu uma visão para ela. Mostrou uma cidade em Minas, no estado de Minas Gerais. Mandou ela ir. E quando ela chegou naquela cidade, ela chegou na casa dos irmãos, os irmãos receberam. E quando eles dobraram o joelho, Deus falou dentro do coração da serva de Deus: pergunta para o irmão dono da casa se tem alguma congregação no bairro. Ela levantou da oração e perguntou: irmão, tem alguma congregação no bairro? Ele respondeu: não, irmão, a única congregação que tem aqui. Faz 5 anos que não tem mais culto. E aconteceu algo no meio da irmandade. Os cultos parou de ter dentro dessa igreja. O irmão que atendia não atende mais. Essa igreja foi fechada faz 5 anos que não tem mais culto lá. Deus falou dentro do coração da mulher de Deus: pede para o homem de Deus te levar de frente dessa igreja que eu vou fazer um milagre. E levou ela de frente da igreja. E quando chegou de frente da igreja, os portões da igreja já estavam enferrujados, os matos crescendo em volta da igreja. Deus falou para ela: pede uma enxada para ele e começa a carpir esses matos que eu vou fazer um milagre. Ela pediu a enxada para o servo de Deus, ele ajudou ela. Pegaram uma enxada e começaram a carpir os matos da igreja. E o irmão não acreditando, porque fazia 5 anos que não tinha mais culto na igreja. E ele perguntou: irmã, faz 5 anos que não tem culto aqui, nós está carpindo aqui, você tem certeza que foi Deus que mandou? E ela falou: tenho certeza, vamos continuar. Continuou. De repente ela pulou o portão da igreja, entrou para dentro da igreja e começou a limpar os vidros da congregação. E ela percebeu que de frente da igreja tinha um salão muito grande, e saiu um homem com umas argolas, uns guias no pescoço, e deu uma gargalhada de frente à congregação. E olhou para a irmã e falou: o que você está carpindo esses matos? Faz 5 anos que nós fez uma macumba para esses crentes, porque quando vocês davam glória aí, nós invocava ele aqui, ele não descia. Então nós fez uma macumba para vocês, e faz 5 anos que a nossa macumba funcionou e nós conseguimos fechar essa igreja. Ele deu uma gargalhada e falou: se você continuar carpindo essa igreja, carpindo esses matos, limpando essa igreja, nós vai fazer uma macumba para você e nós vai te matar. Ela falou: pode fazer, porque eu estou fazendo o que meu Deus mandou. Ela começou a cantar um hino e continuou limpando. O macumbeiro entrou para dentro, invocou um espírito, o espírito desceu e falou: faz uma macumba para ela, que ela vai estar morta, daqui meia hora nós mata essa crente. Ele pegou a galinha, fez lá o trabalho, e de repente quando ele estava fazendo um trabalho, ele veio ver para ver o que estava acontecendo com a crente. Ela estava limpando o vidro e dando glória a Deus. Ele voltou para dentro, invocou o espírito falou para ele: não, você vai ter que invocar aquele tal espírito, que é o espírito maior aqui do centro. Ele invocou, e quando aquele espírito desceu, olhou para ele e falou assim: desse jeito você não mata essa crente. O Deus dela é muito forte. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui na cidade tem uma bruxa, que a bruxaria dela é muito forte. Faz uma coisa: pega todos os espíritos aqui de dentro do centro, invoca tudo lá na casa da bruxa, junta tuas forças com a força da bruxa, que hoje essa crente tá morta. Aleluia. E ele foi lá. E quando chegou na casa da bruxa, ele falou pra bruxa, bateu palma. E quando a bruxa saiu pra fora, que ele foi falar da crente, a bruxa falou: não precisa você falar, porque o último espírito que desceu lá dentro do centro pra falar com você, ele veio aqui na minha casa e falou pra mim: junta tuas forças com a força do bruxo, que você tem que matar uma crente nessa cidade, que ela quer abrir aquela igreja de novo. E se ela abrir aquela igreja e eles começarem a dar glória, nós não vai conseguir deixar aqui. A bruxa olhou para ele e falou: faz uma coisa, você vai no cemitério meia-noite, você cava lá, tá as 3 canelas de gente para mim, que nós vai matar essa crente. Amanhã, esse mesmo horário, ela tá morta. Deu meia-noite. Isso é para quem acredita. O macumbeiro foi no cemitério, pulou o muro do cemitério e trouxe 3 canelas de gente para a bruxa. E quando ele trouxe as 3 canelas de gente, jogou na mesa da bruxa, e que a bruxa foi fazer a bruxaria,
Ela olhou pro céu e começou a chorar. O homem olhou pra ela, o macumbeiro, e falou: por que você tá chorando? Ela falou: não sei o que tá acontecendo, é que eu tô vendo o teto dessa casa aberta, eu tô vendo a voz do Deus dos crentes da congregação, e ele tá furioso. Ele perguntou: mas por que tá furioso? Você tá ficando louca? Tem uma voz falando pra mim: manda essas canelas de volta pro cemitério, que essas canelas eram de crente que profetizava, de crente que dava glória, de crente que falava em língua. Tira essa canela daqui. Quando o macumbeiro tocou na canela, tomou um choque, Deus batizou ele com a promessa. Ele começou a falar em língua na hora. A macumbeira olhou para ele e falou: a bruxa, você tá ficando louco? Quando foi empurrar o macumbeiro, tomou um choque, começou a falar em língua também. Deus converteu os dois na hora, o nome de Deus está sendo glorificado. O primeiro culto que foi aberto foi busca de dom, a igreja inteira lotada. O primeiro batismo que teve, Deus chamou o macumbeiro e chamou a bruxa. Falou: quem crê pode dar glória a Deus. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem mesa branca, não tem atabaca, não tem quimbanda, não tem natarô. Quem crê nisso? Os espíritos que levantar na tua vida, na tua casa, no meio da tua família, por essa pregação vai cair agora. Deus vai parar alguma tabaca no caminho de alguém. Se levar o teu nome, amarrar a tua vida, por essa oração vai cair. Alô, até no teu terno vai ter virtude, no teu véu vai ter virtude, na tua boca vai ter virtude. O inimigo vai ter que saber o peso da glória que está sobre a tua cabeça.